Bem, olá, sou o Dr. Paulo Tudek Salgueiro, trabalho na Clínica Medicina da Mulher e a gente está agora no segundo episódio, né, sobre reprodução humana assistida, falando sobre exatamente tratamentos de reprodução humana assistida. Eu estou com o prazer de estar aqui com a Paula Gandolfo, que fez tratamento com a gente lá na clínica, minha paciente, e a gente queria mostrar a experiência dela em tratamento, né, Paula? Verdade. O tratamento já faz um tempinho, né? Foi 2000 2 anos. Na época do Covid, foi? Na época do Covid que a gente fez o tratamento. O Covid foi um momento muito difícil na reprodução humana, sabe? Você não pegou, mas teve um momento que a gente teve que fechar as clínicas, teve que parar de fazer. Aí foram liberando e a Paula, graças a Deus, pôde fazer. Eu peguei, acho que quando voltou, já estava né? voltando, já estava né? voltando. Tinha que fazer o teste do Covid antes de aspirar os ovos. Verdade. Lembra? Lembro. Nossa, quanto teste foi eu fiz. difícil, foi difícil. Então, Paula, o seu caso é um caso que a gente pode contar aqui, ela liberou de lá que foi uma produção independente, né? Mãe solo. Mãe solo. Então, acho que começa aí, né, a sua história. Contar como é que foi a decisão, como é que você decidiu por fazer isso. Pode contar um pouquinho da sua história? Posso, vamos lá. Na verdade, sim, eu sempre quis ser mãe, né? E aí eu acho que eu fui conduzindo a minha vida e minha carreira foi aparecendo em primeiro lugar, né? O que eu acho que isso é uma coisa muito comum, que tem acontecido cada vez mais com as mulheres. E aí não encontrei um parceiro que também tivesse construído uma família ali com aquela... A gente sempre tem aquela história da família perfeita, família Margarina, Doriana, né? Pois é. Mas eu fui indo. E aí, um dia eu encontrei uma colega minha lá no hospital onde eu trabalho. E ela falou pra mim, porque os meus filhos... Aí começou a contar a história dela, de que ela tinha feito uma FIV e tal. Eu comecei a olhar pra cara dela assim, e eu falei, nossa, peraí, que eu tô reconhecendo isso aí. E aí ela falava isso, assim, que ela esperou também muito para construir uma família, e que de repente ela olhou pro relógio, e o relógio biológico dela falou assim, olha, amiga, não vai dar, né? Vamos pensar aí o que você quer. E aí ela falou a seguinte frase para mim, assim, que marcou, assim, ela falou, um parceiro eu posso encontrar em qualquer momento da minha vida. Mas um filho não dá para gerar em qualquer momento. Sim. E eu queria gerar, eu sempre quis gerar um filho, gestar. Quando ela falou isso, eu voltei para casa e falei, ok, cadê? Vou começar agora. Eu vou procurar sobre esse assunto. Certo. E ela tinha feito uma FIV também. E aí eu fui procurar entender mais como seria esse processo. Eu fui na minha ginecologista, fui olhar para mim, né? Eu tinha 45 anos na época. E aí eu falei, opa, peraí, acho que é uma idade já que eu já entendi que é uma idade difícil, né? Que talvez não tenha tanta facilidade. Algumas têm, outras não, enfim. Para mim deu tudo certo, tá tudo bem. Tô com meu filho aí com 2 anos. Graças a Deus. Mas foi um processo, assim. Sim. Aí tive que procurar entender sobre o assunto. E aí buscar um tratamento. Como é que você me achou, você lembra? Foi uma indicação, na verdade, sabia? Você foi monitora, alguma coisa assim, de um pessoal de curso da residência, que acho que você dava uma residência, né? E aí uma das suas alunas, ela era uma amiga minha, conhecida, e eu falava assim, eu preciso procurar uma pessoa boa, um médico de referência, mas olha, eu tinha uma restrição. Eu falava, muito engraçado, porque eu falei para ela assim, eu quero alguém que seja acolhedor. Olha só. Que bom, né? Que eu tô virando referência disso, né? Porque procurem alguém acolhedor. Olha só, é uma retórica que a gente está vendo, né? Como é importante, eu acho que o conhecimento é básico, né? Importantíssimo. Sim. Mas também saber olhar para a paciente e ouvir ela, eu acho que é o básico, ouvir a paciente. É fundamental. É a troca, né? É a troca. E às vezes é a troca até de olhar, a gente está se olhando, né? Olhar você como um ser humano nivelado, né? Porque tem, infelizmente, colegas que olham de cima para baixo, não sei, se sente superior, mas a gente tem que estar nesse nível, né? A gente tem que estar ouvindo a paciente, acolhendo. Acho que é isso, né? E essa coisa foi muito engraçada. Você lembrou agora do Covid? E eu lembro que você usava máscara, eu também. E aí eu ficava olhando e pensando, como será que ele é? Sem a máscara. Sem a máscara. Não, essa época de máscara era horrível. Era engraçado porque tinha gente que tirava a máscara e a gente falava, nossa, é diferente. Nossa, ele é assim. Ou então, tipo, tem bigode, tem barba. Exato, é muito engraçado. Foi uma época muito chata, eu não gostei. Eu odiava. Quando pude tirar a máscara, eu fiquei livre da máscara. Fica feliz, né? Tem gente que até hoje parece que quer usar máscara, mas eu não gostava. Mas eu acho que foi isso, assim, é o fundamental, esse sentir acolhida. Porque quando eu
pude me sentir acolhida e tirar todas as minhas dúvidas ali. Sentiu à vontade. Eu me senti à vontade, né? Isso. né? E era um planejamento. Eu fui entendendo que ser uma mãe independente, ela é muito possível. Você precisa ter um certo planejamento. Mas eu acho que uma das coisas principais que a gente tem que ter, e eu não estou falando de dinheiro, sabe? Fala assim, tem que bancar, porque vamos pensar, tem muita mãe aí que ela é casada com parceiros que não são participativos nem nada, e ela toca praticamente aquela educação sozinha, faz tudo sozinha. Né? É quase uma mãe solo. É uma mãe solo, praticamente. O cara foi um fornecedor de sêmen. Fora os que vão embora, enfim. Mas você precisa ter uma rede de apoio. Isso que eu ia falar. E eu lembro da rede de apoio da Paula. É muito engraçado, porque você, para mim, é uma referência em todos os sentidos. Inclusive a rede de apoio. Eu conheço a rede de apoio dela. Então, conta a sua rede de apoio. A minha rede de apoio é meu pai e minha mãe. Isso. Assim. Basicamente, meu pai e minha mãe, meu irmão, a minha família. Sim. Mas eu fui criando uma rede de apoio bem ampliada, assim, porque eu tenho meus pais, o meu irmão, a minha família, os meus tios, primas e tal. E eu tenho amigos, então eu ia agregando os amigos junto. Essa rede é boa. Essa rede é enorme. Que bom. Graças a Deus. Eu tenho umas amigas que falam assim, mas eu não sei se eu ia ter esse apoio todo que você tem, porque meu pai e minha mãe moram longe. Eu falo, mas você tem eu. Pronto. Eu falo, você tem eu, sou sua amiga. Eu começo a te ajudar. Começa a formar uma rede. Que forma uma rede, né? Porque pensar rede de apoio não é ter alguém que está lá toda hora ali, mas 24 horas. É um suporte emocional também, que é fundamental nesse processo. Claro, é um apoio físico ali, né? Você cuida dele, que eu vou ali, você olha enquanto eu trabalho e tal. Mas é um conjunto amplo, assim, sabe? E o tratamento em si, você lembra como foi? Lembro. Lembra? Foi um desafio também, né? Começou, acho que com a busca do sêmen, né? Começou com a busca do sêmen, né? Primeiro com a minha estimulação. Mas primeiro a gente tem que ter o sêmen. E aí depois eu lembro que você falava, tem que achar o sêmen. Isso. E aí eu lembro que tinha uma coisa do sêmen brasileiro nacional, e o sêmen importado. E aí a gente, na época do Covid, o sêmen importado ia levar assim, uns 4 meses para chegar no Brasil. E aí eu falava, não, eu tô com pressa, eu quero fazer isso logo. E aí eu lembro um dia que você falou para mim, Paula, brasileiro faz filho também, viu? Aí falei, é verdade. E como? Brasileiro também faz filho, então... E aí a gente acabou usando o sêmen nacional, A gente usou um sêmen nacional. Legal. E aí a gente fez a estimulação ovariana, fez todo o processo de aspiração de óvulo, fertilização. E o que aconteceu? Aí não deu certo da primeira vez. E aí a primeira gestação eu lembro que foi... Aí numa segunda tentativa você daí engravidou. E aí tem esse histórico dela que eu lembro. E é incrível que a gente trabalha com isso há quanto tempo e o seu histórico eu não esqueço. Ai, que bom. Porque eu lembro de eu fazendo o ultrassom obstétrico dela a primeira vez, porque ela deu beta positivo, né? Foi. Ela fez o teste de gravidez, a gente chama de beta-HCG, né? Deu positivo, a gente ficou feliz da vida, marcou um ultrassom, 2 semanas depois. Era 10 dias depois 10 do dias beta. Depois foi lá fazer o ultrassom, tava lá a rede de apoio, pai e mãe junto. Pai e mãe, todo mundo junto. Eu lembro lá o que aconteceu. Faltava a bexiga lá. Todos... O que aconteceu? Eu fui lá fazer o ultrassom, mas... Não tinha nada. Ela teve o que a gente chama de aborto bioquímico. O que é isso? Ter o teste positivo, mas infelizmente o bebê não desenvolveu. Isso pode acontecer. Né? Pode. Infelizmente, a gente pode dizer que até 20% das mulheres que engravidam podem evoluir com aborto, né? Isso pode acontecer, né? E é um momento muito frustrante, né? Foi. Me conta aí como é que foi. Foi muito doído, assim, até porque esse dia eu lembro detalhes, assim, porque foi uma segunda-feira e no domingo tinha sido o Dia das Mães. Olha só. E aí eu fiz um anúncio numa videochamada coletiva para toda essa minha rede de apoio. Estou grávida! Ai, meu Deus. E aí, na segunda-feira, ninguém nem sabia do nada. Tinha gente que falava, como assim, grávida da onde, gente? Não veio da onde isso? E aí, na segunda-feira, eu fui lá com meu pai e com a minha mãe, eles empolgadíssimos, né? E aí, chegou lá, não tinha o embrião. Nossa, foi um balde de água fria. Um balde de água fria, uma dor, uma coisa triste. Algo engraçado, né? Certo. Algo que eu já sabia que poderia. Você estava se preparando um pouco para isso. Porque... o tratamento, ele não diz pra você assim, vai dar 100%, viu? Logo de cara. Eu não falo isso. Não, você nunca falou, graças a Deus. Nunca falou.
Mas é algo que a gente sabe Sim. que pode não dar, tá sujeito. E aí é uma coisa também natural do humano, né? Porque se eu tivesse engravidado de uma maneira natural também, sem ter o procedimento, também correria o risco. Também. Como tem um monte de mulher que pode ter o primeiro. Você falou exatamente o certo, é exatamente isso. O risco de abortamento, infelizmente, na fertilização in vitro acontece também. E é mais ou menos o mesmo nível assim, de risco, né? 18%, vamos dizer assim. Então, não é porque fez fertilização in vitro que está isenta de evoluir com uma perda, né? E eu acho importante essa sua experiência para as pacientes e virem sabendo que pode acontecer. E não é por isso que você desistiu, né? Não. Muito Então, pelo contrário. Então. Muito pelo contrário.